No final do século XIX, o Brasil atravessava uma transformação profunda. A monarquia havia sido derrubada em 1889 e a República surgia como promessa de modernização e progresso. No papel, era o início de uma nova era. Na prática, o país permanecia marcado por desigualdades extremas, pobreza rural e instabilidade política. A jovem república precisava afirmar autoridade, precisava provar força, precisava demonstrar controle sobre um território vasto e fragmentado. Enquanto isso, no sertão da Bahia, distante dos centros urbanos das decisões do poder central, outra realidade se desenhava. A região era marcada por secas severas, abandono estatal e miséria persistente. Ex-escravizados recém-libertos enfrentavam a falta de oportunidades. Pequenos agricultores lutavam contra a fome. Soldados desmobilizados após conflitos regionais vagavam sem destino. A República pouco chegava ali. Foi nesse cenário que Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, ganhou relevância. Figura religiosa e carismática, percorria vilas pregando penitência, fé e críticas à cobrança de impostos republicanos. Defendia valores tradicionais e denunciava injustiças sociais. Para muitos sertanejos, ele não era um agitador político. Era um líder espiritual. Um homem que oferecia sentido em meio ao abandono. Seus seguidores começaram a se fixar em um local às margens do rio Vazabarris. Ali nasceu o Arraial de Belo Monte, mais conhecido como Canudos. A comunidade cresceu rapidamente. Casas simples de barro se multiplicaram. A agricultura coletiva garantia sustento básico. Havia forte disciplina religiosa e organização interna. Em poucos anos, Canudos tornou-se uma das maiores concentrações populacionais do interior baiano, com estimativas que variam entre 20 e 25 mil habitantes. Para seus moradores, era um refúgio. Para parte da imprensa e autoridades locais, era um problema. Jornais começaram a retratar Canudos como reduto monarquista, mesmo sem provas concretas de articulação política organizada. O discurso alarmista cresceu. A narrativa de ameaça se consolidou. A República, ainda instável, não podia permitir a ideia de um território autônomo prosperando fora de sua influência direta. Em novembro de 1896, foi enviada a primeira expedição militar. A operação foi pequena e mal preparada. Os soldados enfrentaram resistência inesperada e sofreram derrota. A segunda expedição partiu com mais homens e armamentos. Também falhou. A terceira, comandada por oficiais experientes, igualmente encontrou dificuldades no terreno árido e na estratégia defensiva improvisada pelos habitantes. Cada fracasso ampliava a tensão política. A imprensa nacional acompanhava o conflito. A imagem do exército ficava fragilizada. O governo federal enfrentava críticas. A questão deixava de ser apenas militar. Tornava-se simbólica. Se Canudos resistia, que mensagem isso transmitia ao restante do país? Em 1897, decidiu-se organizar uma quarta expedição, muito maior e mais estruturada. Milhares de soldados foram mobilizados. A artilharia pesada foi deslocada para o sertão. O objetivo não era mais dispersar, era eliminar. O cerco começou. Canudos foi isolada. Suprimentos foram cortados. A artilharia passou a bombardear sistematicamente o arraial. Casas eram destruídas. A igreja, centro espiritual da comunidade, tornou-se alvo. A resistência persistiu por meses. Mesmo com escassez de comida, munição e água, os habitantes mantiveram defesa improvisada. Muitos não tinham treinamento militar formal. Lutavam por sobrevivência. Antônio Conselheiro adoeceu durante o cerco e faleceu antes da queda definitiva do arraial. Sua morte não encerrou o conflito imediatamente. Em outubro de 1897, após intensos combates e destruição quase total, Canudos caiu. Grande parte da população foi morta. Registros da época indicam que poucos sobreviveram ao massacre final. O arraial foi incendiado e praticamente apagado do mapa. A República declarou vitória. Mas a Guerra de Canudos revelou muito mais do que um confronto armado. Exibiu a distância entre o Brasil institucional e o Brasil marginalizado. Mostrou como discursos de ameaça podem justificar decisões extremas. Expôs o medo político de parecer fraco diante de um desafio interno.
O conflito também marcou profundamente o exército brasileiro e influenciou reflexões posteriores sobre estratégia militar e relação com a população civil. Anos depois, a guerra seria retratada em obras literárias, especialmente em Os Sertões, de Euclides da Cunha, que acompanhou parte da campanha como correspondente. Sua narrativa ajudaria a transformar Canudos em símbolo nacional de conflito social. A Guerra de Canudos não foi apenas uma batalha no sertão. Foi um encontro violento entre dois projetos de organização social, entre centralização e autonomia, entre autoridade formal e fé comunitária. Mais de um século depois, permanece como um dos episódios mais complexos e debatidos da história brasileira. Porque algumas guerras terminam no campo de batalha, mas suas consequências continuam ecoando